Nós vamos iniciar um novo livro. Nós estudamos Gálatas, nós estudamos livros anteriores, Carta aos Hebreus, nós estudamos. Agora nós estamos entrando em 1 Tessalônica, a Carta aos Tessalonicenses. Isso aí eu consegui falar. Tessalonicense. Então, prepara-se, é um novo livro, é tão maravilhoso poder descobrir, né, as cartas de Paulo, que são muito profundas, e para aqueles que estão meio perdidos, porque ainda não tem uma referência de uma igreja exemplar, que corresponderia ao desejo do seu coração, para não ser enganado, te convido a descobrir as cartas escritas, né, pelo próprio Paulo, mesmo que nem todas foram escritas a punho por ele, mas outros discípulos foram quem escreveram, mas inspirados pelo Paulo e ditadas por Paulo. Então, uma dessas cartas é a carta aos Tessalonicenses. Vamos orar? Meu Rei e Pai amado, muito obrigado por mais uma noite, onde a igreja está se reunindo e aquele cujo quer ser igreja, que deseja conhecer o Senhor, que deseja descobrir quem Tu és, que deseja encontrar um ideal, não uma religião onde haverá apenas doutrinas humanas, religiosidades, mas onde se descobrirá uma igreja referência por meio das cartas que nós estamos estudando. Dê a essa pessoa, Senhor, a confirmação no seu coração, no seu espírito, que por meio dessas palavras ela pode se encontrar, ela pode descobrir o que o Senhor se agrada. E o perfil perfeito de uma igreja santa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, vamos lá, 1 Tessalonicenses, né? Primeira carta aos Tessalonicenses. Bom, eu gostaria de iniciar e falar sobre o que representa essa cidade, Tessalônica. Tessalônica, já vou falar. Essa cidade, Tessalônica, foi, na sua época, uma capital. Um capital de um dos 4 distritos romanos em Macedônia. Na Macedônia, né? Governado pelo pretor Fabiano, né? a partir de 146 a.C. Então, uma cidade bem antiga. Foi uma cidade portuária, militar e comercial. Muito importante. Então, né, na Grécia, Tessalônica vem de um nome de uma princesa grega. Sabia disso? Né? Inclusive, na língua grega, o nome da princesa é composto de 2 palavras. Tessália e Naik. Tessália e Nike. Já ouviu falar essa palavra Nike? Não existe uma marca que se fala Nike. N-I-K-E. O que significa Nike em grego? Significa vitória. Então, a palavra Tessalônica vem da palavra Tessália, que era o nome justamente dessa princesa, e Nike, né? Nike, que significa vitória, a vitória de Tessália. Então, isso é a origem dessa cidade, que realmente foi fundada e iniciada a partir de 146 a.C. Vamos ler o que Paulo diz. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. Quem era Silvano? Outro nome dele era Silas. Lembra de Silas? O famoso companheiro de Paulo lá na prisão?
era chamado também de Silvano. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês. Graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que você tem demonstrado. Olha isso que Paulo fala. Nós lembramos, né? Lembramos continuamente, ou seja, isso marcou Paulo, né? Que os Tessalonicenses, disse Paulo, têm demonstrado algo. E o que eles têm demonstrado? Diz a palavra, o trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé e o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender e esmiuçar esse versículo. O que significa, o que ele quer dizer, Paulo? É muito simples, mas vamos entender. Vamos começar então, nessa noite, a trabalhar áreas de atitude que a igreja santa espera de você. Você sabia que a igreja, cujo tem líder, cujo tem pessoas instituídas e levantadas por Deus para cuidar dela, ela espera de você algo muito importante. Há uma esperança, se espera algo para que realmente venha somar dentro da dimensão do reino dos céus. A igreja da OSCE, essa igreja que vocês estão assistindo, ela espera de você demonstração. Que vocês demonstram algo. Não é assim que Paulo fala? Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado. É necessário e eu espero de todos aqueles que se abrigaram debaixo da minha cobertura que vocês demonstram. Se os vinhateiros esperam, vocês figueiras, que vocês demonstram. O que, pastor? Demonstração de quê? Esperamos tanto o Senhor como nós, líderes, meus amados, que demonstram as mesmas qualidades dos tessalônicos, que demonstrem trabalho que resulta da fé. Trabalho não é qualquer trabalho. É um trabalho que promove, que acrescenta no reino dos céus, porém que resulta não das emoções, não do, eu gostaria que fazer isso, não, que resulta da fé. Mais claro, impossível, meus amados. Quando um crente, ele tem fé, uma das maneiras que ele tem de revelar a sua fé é pelo trabalho. Porque onde há fé, há uma consequência, porque a fé gera ação. É pelo trabalho. Não existe fé que você possa demonstrar se ela não gera ação, atitude, que demonstra que essa fé existe. Pastor Cristian, eu tenho fé. Tá, mas então, você tem demonstrado a sua fé? Ela tem produzido ação
ela tem produzido um trabalho que comprova que essa fé é bíblica e não apenas emoção. Pois Paulo diz que o trabalho, olha isso, resulta da fé. A fé gera ação. A fé, ela não gera estagnação. Você fica parado, não sei. Não, a fé, ela gera ação. A fé leva o cristão a se envolver. A fé leva o cristão a participar, a se inserir e a frutificar onde o dono da vinha o plantou. Isso mesmo. Então, por que alguns ouvintes nessa noite fogem do trabalho quando o teu líder percebe que é tempo de trabalhar para a sua obra? Porque há pessoas, eu sei que alguns líderes perceberam potencial e inclusive entenderam e foram induzidos por parte de Deus a dizer, olha só, é tempo de agora sair do ninho. Não é assim que faz a águia? Quando depois de alimentar os seus filhotes, vem a mãe colocar no bico dos filhotes. E até durante um certo tempo determinado, pois o ninho está tão agradável, o filhote se acomoda, a proteção está lá em cima do topo das montanhas, não tem predadores e é maravilhoso, só abrir a boca e recebe terça-feira, sábado e próxima terça-feira de novo tem comida na boquinha e o bebê cresce, mas chega um momento a mamãe diz, agora é tempo de você voar. Então apresenta a asa e diz assim, sobe. E se o bebê não quer, então a mamãe águia tira o conforto e o obriga a subir. Para assim obrigar o bebê, o filhote, a bater suas asas por si mesmo. Para assim se tornar uma águia madura. Pois é assim mesmo. Quando um líder percebe que é tempo de você trabalhar para a sua obra, tu deves dizer, eis-me aqui, líder. Eis-me aqui, pastor. Pois há alguns nessa noite que fogem do trabalho quando o teu líder percebe que é tempo de você trabalhar para a obra do Senhor. Isso mesmo. Falta de fé. O medo, talvez, de não corresponder. Ou talvez o comodismo. Porque é muito melhor, talvez, apenas abrir a boca e receber conhecimento, mas não usar o conhecimento para salvar vidas, talvez. Atento à voz do Senhor nessa noite, para aqueles que estão nessa situação. O trabalho, o labor feito para Deus, meus amados, deve ser alimentado pela fé e não pelas suas emoções. Sejam compaixão e misericórdia. Todo trabalho feito para Deus deve ser feito por fé. Por isso que um missionário que é missionário é enviado pela palavra do Senhor. E é pela palavra do Senhor que sua fé se apoia. E porque esse missionário recebeu a revelação e o comando da palavra, essa aí, frente a qualquer oposição, durante a sua missão, se manterá firme e não irá oscilar, nem muito menos retroceder,
Porque a fé é baseado na revelação daquilo que Deus mandou a fazer e não naquilo que eu senti fazer, até mesmo para Deus. Há pessoas que sentem e têm compaixão pelos ribeirinhos, motivação nobre, né, gente? Daqueles que não têm oportunidade de ouvir da palavra do Senhor, inclusive a OSCE irá fazer isso, nós temos planos de fazer isso, mas tem que amadurecer primeiro a igreja, tem que tornar líder, tem que tornar uma igreja madura para depois fazer isso. Há tempo para a missão, mas antes da missão, o missionário tem que se preparar e o missionário tem que ter a maturidade de receber a revelação do querer e da direção pelo qual essa pessoa deve ir. Para quê? Para que não seja emoção, mas que seja a convicção de uma fé gerada pela revelação da vontade do comando do Senhor quando esse a recebeu. Como isso é importante. Como isso é importante. Quando se trabalha num objetivo dado pelo próprio Senhor, através da sua liderança, aquele que trabalha sem fé é apenas pelo amor, pela emoção. Pois quando o inimigo usará pessoas como Judas Iscariotes, por exemplo, entre os discípulos para decepcionar o obreiro ou trabalhador, pois então essa pessoa, por ter sido pela emoção, esse irá desanimar e sairá do propósito de Deus. Eu tenho convicção que Judas Iscariotes, dentro do próprio ministério de Jesus Cristo, permitido por Deus, foi realmente, obviamente, uma erva daninha que influenciou outros discípulos, muitas das vezes. Porque não tem como esse, sendo mal, não ter sido usado por Satanás para assim trazer e espalhar a contenda. Não tem como uma maçã podre dentro de uma cesta não vir a influenciar e apodrecer as outras maçãs, a não ser que o comerciante, entre as outras maçãs, coloca um protetor e não vem se espalhar e contaminar as outras maçãs. Então, como é importante, meus amados, você manter em fé bíblica quando você recebe um comando por parte de Deus, para que seu trabalho, quando falo de trabalho, e o trabalho que Paulo estava falando na sua carta aos Tessalonicenses, um trabalho que venha gerar frutos verdadeiros. Se é pela emoção, mesmo que você possa ter todas as vontades e desejos mais nobre que seja, se não foi pelo comando do Senhor, usando as autoridades, confirmada pelas autoridades cuja estão sobre sua vida. Se não for assim, meus amados, você pode fazer muitas coisas, muitos trabalhos para Deus. Mas Judas Iscariotes, quando estará sendo usado por Satanás e irá te influenciar, tu cairá. E tua missão não chegará ao fim. Porque a revelação que estava sobre Pedro e o labor, o trabalho que Pedro exerceu, Judas estando ou não estando, Pedro não foi influenciado. Porque Pedro tinha a revelação que Pedro e pedra ele era. Porque tinha recebido do Senhor a revelação de quem ele era
e aonde ele ia. Isso é muito importante, meus amados. Mas para ter fé e usá-lo como combustível para a realização da obra de Deus, é necessário que a fé gerada seja sustentada por um comando por parte de Deus. Isso mesmo. Ou seja, vou dar um exemplo nessa noite para vocês. Suponhamos que você seja envolvido numa missão por parte de Deus e recebeu o comando pelos seus superiores para realizar essa missão. Se verdadeiramente você teve a revelação que foi Deus que te mandou, porque sua liderança é de Deus, direcionada por Deus, então sua fé será sustentada sobre o comando do próprio Senhor e não sobre fogo de palha ou intenções emocionais. Pois aquele que faz a obra do Senhor, entre aspas, o que trabalha para o Senhor, porque há muitas pessoas que trabalham para o Senhor, líderes que enviam seus discípulos, só que esses líderes não são de Deus, mas os enviam para fazer a obra do Senhor. Pois esses que fazem essa obra do Senhor, da forma dele, e trabalham para o Senhor, sendo que não foi mandado a fazê-lo, no primeiro obstáculo, esses vão desistir. Esses vão desistir. Por que eles vão desistir? Por quê? Porque não foi Deus que mandou. Não foi Deus que mandou, e se não foi Deus que mandou, foi essa pessoa, obviamente, que por si mesma decidiu ir e o seu trabalho não foi sustentado pela fé, mas por um desejo, por mais nobre que seja. A fé genuína, ela responde à revelação do comando de Deus e gera trabalho. A fé genuína, ela gera ação, ela gera um trabalho que impacta nações, que impacta uma cidade, que impacta um lar quando um se converte. Pois Paulo conseguiu ver essas qualidades nos Tessalonicenses, meus queridos. Agora, eu vou falar para os ansiosos, aqueles que têm ansiedade de trabalhar para Jesus. Aqueles que querem imprescindivelmente trabalhar para Cristo, sendo que o seu líder ainda não discerniu o tempo para seu chamado. Antes de ser mandado a trabalhar para Jesus, deixa-se trabalhar na sua paciência. Posso ouvir um amém? O que mais eu posso lhe falar por parte do Senhor? Deixa-se trabalhar na sua humildade. Deixa-se trabalhar em adquirir conhecimento e maturidade espiritual, para depois vos mandar e que realmente crias tu um impacto onde Deus te chamou. Agora, vejamos o que Paulo observou dos Tessalonicenses. Ele diz: o que você tem demonstrado? O trabalho, já vimos isso, que resulta da fé, muito bem, e o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Demonstraram o que mais?
o esforço motivado pelo amor. Você ama Jesus Cristo? Sim, pastor. Ah, sim. O que seria sem Ele? Eu amo o Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu ama mesmo? Sim. Então saiba que o amor que você tem por Ele é o combustível para você se manter esforçado e perseverante. O amor é o combustível, a força que fará com que você se mantenha perseverante. Perseverante. E que mais? Esforçado. Por acaso, uma mãe que possui um bebê, um bebezinho, e o ama de todo o coração, se não tiver comida em casa, qual é a mãe que não encontraria força e energia para buscar fora os recursos necessários para alimentar o seu bebê? Não encontraria ela uma força sobrenatural, uma força poderosa que a motivaria a buscar e perseverar por causa do amor que ela tem pelo seu bebê? Você deixaria seu bebê morrer de fome, sendo que não tem comida em casa? Você não faria de tudo? Talvez não por você mesmo, mas por causa do seu bebê, cujo você ama. Você não se esforçaria? Você não perseveraria? Lá na rua, se necessário, a pedir esmola, como muitas mamães fazem, a levar os seus bebês no colo para poder sobreviver e trazer alguma coisa, algum recurso? Pois o amor, ele produz perseverança e produz esforço. Não, eu vou me esforçar, eu vou lutar. Por quê? Porque eu amo meu bebê. Eu amo meu bebê. Agora, vamos substituir o bebê? Se seu bebê fosse o seu grande amor que você tem por Jesus, você ama seu bebê? Você ama Jesus? Ama sua presença? De verdade? Até que ponto estarias tu disposto a defender seu bebê? Para que ele não morra? Para que a presença de Deus não se afasta mais? Não o abandona? Até que ponto estaria disposto a mantê-lo em você e não perdê-lo? Pois por tão pouco, meus amados, muitos entregaram o bebê. Por tão pouco, muitos deixam o bebê com fome e deixam morrer porque dizem: eu estou desanimado. Não encontro mais motivação. Não tenho mais vontade. Não tenho força de pedir esmola na rua. Então eu vou deixar meu bebê morrer. Isso é amor? Uma mãe que ama de verdade seu bebê não iria até o fim das suas forças para poder manter seu bebê, cujo ela diz que ama? Pois onde há o amor, se encontra força, esforço e perseverança. Mas quando não há amor, há desistência com muita facilidade.
Pois para esses, eu diria, aqueles que desistem, não têm motivação, são desanimados, não têm vontade, eu diria para esses, tu não ama. Tu não ama o teu bebê. Mesmo que tu diga que tu o amas, pois tu não amas Jesus. Mesmo que tu diga que tu amas Jesus. Quando há amor, há perseverança. Quando há amor, há esforços sobrenatural. Por acaso, uma mãe que perdeu tudo, não seria disposta a pedir esmola na rua e se humilhar por amor ao seu bebê? Pois o amor até suporta humilhações. Pedir esmola, moedas, você não acha que não há tantas mulheres ou homens que até mesmo estão obrigados a se humilhar porque perderam tudo? O amor, por causa do meu bebê, dos meus filhos que estão dentro de casa, esperando um prato de comida, eu estou disposto a me humilhar. Ir na rua pedindo esmolas. Por amor, se suporta a humilhação. Quando tem amor, eu faço isso para os meus filhos. Se tu ama Cristo, se tu ama o teu bebê, quando serás humilhado por causa da justiça que tu pratica, poderá também suportar as humilhações. Por quê, pastor? Porque amas de verdade a Cristo. Então, lembre que se és grávida, se tu estás grávida porque tem um bebê, ou se tu estás grávido simbolicamente de uma promessa, de um bebê, pois o combustível para manter essa promessa viva é manter-se perseverante e esforçado. E essa perseverança e esforço é dado porque amas Jesus e tem fé nele. Você sabia que há pessoas que nessa noite precisam pedir urgentemente perdão ao Senhor por não amá-lo como ele merece ser amado? E é onde eles pecam, e é um erro gravíssimo, é não amar Jesus, não amar a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, como diz a palavra em Marcos capítulo 12, versículo 3, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. É um mandamento. Porque se tu não ama dessa forma, quando o teu bebê será ameaçado, tu não irás lutar para preservá-lo vivo. Porque onde não há amor, tampouco haverá o quê? Perseverança, nem esforço por parte sua para manter vivo o bebê cujo Senhor colocou nas tuas mãos. Então, da onde seria e começaria o problema nessas pessoas? Porque lhe falta amor por Jesus, não ama. E isso é grave. Ama-o! Ama-o! Mostra que tu ama nas tuas prioridades. Mostra que tu ama você obedecendo e praticando os seus comandos. Porque Jesus diz: quem me ama, obedece aos meus mandamentos e os pratica.
Então, por que permites que malfeitores chutam o seu bebê? Por quê? Porque onde há amor, também se defende. Porque quem defende o seu bebê é porque o ama. Por que deixas e permites que ímpios toquem o bebê que deverias defender? Por amor. Pois Noé, ele tinha um bebê. Ele tinha uma grande promessa. Por acaso, a arca que Deus mandou a Noé construir não é um bebê que ele tinha que fazer nascer? Não é uma missão, não é uma promessa que foi dada a Noé? Noé tinha um bebê. E mesmo sendo zombado e taxado de fanático, Noé perseverou durante 100 anos na construção e na finalização do seu bebê. Como ele fez isso, Pastor Cris? Eu gostaria de saber a revelação do como Noé conseguiu perseverar tanto tempo, 100 anos. Como conseguiu manter-se firme durante tanto tempo? Querem saber? Resposta: sua fé e o seu amor àquele cujo era seu amigo, o Eterno, o Senhor. Amor. Porque amor traz perseverança. E fez Noé perseverar na construção. Você acha que Noé não teve empecilho? Você acha que Noé não teve oposições? A começar dentro da sua casa, os seus filhos jovens que queriam talvez fazer outras coisas e que os seus filhos não estariam também sendo influenciados. Quantas vezes, certamente, mesmo se a Bíblia não fala? Você acha que não houve desânimo durante 100 anos por parte dos seus filhos, quem sabe por parte da sua própria esposa? O seu amor pelo Eterno o levou a perseverar, em pregar pregos na madeira. Perseverança. As farpas que penetraram nas suas mãos não foram impedimento para dar nascença à arca de Noé. Entrou uma farpa no meu dedo, eu vou ter que parar. Não dá mais. O Noé, por causa da sua fé, e esse Noé teve fé porque recebeu o comando de Deus, mas o que manteve como combustível e a perseverança e que manteve no esforço contínuo durante 100 anos é o amor que Noé tinha por Deus, porque era seu amigo. O desânimo dos filhos de Noé no decorrer da construção não foi motivo de Noé desanimar e parar. Ao contrário, Noé trabalhou, Noé motivou, Noé encorajou, mesmo num ambiente onde os filhos ou o esposo poderiam desanimar, pois a fé de Noé em ação revelou o seu amor por aquele cujo lhe deu o seu bebê a cuidar. Por amor se realizam grandes proezas. Por amor se realizam grandes obras. Por amor se trabalha na obra do Senhor. Por amor se encontra força para concluir a obra que o Senhor começou. Amém? E eu termino com esse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4.
Paulo continua dizendo: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, blá, 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 blá. Não, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês? Em seu favor. O que adianta, meus amados, ouvir um evangelho em palavras sem poder? Tem que ter a letra, sim, é muito importante, mas a letra sem o sopro, sem o Espírito Santo, não traz vida. Qual foi a utilidade da pedra que foi usada por Davi, daquela pedra polida pelo riacho, se ela não foi colocada numa funda a ser girada para alcançar e matar o inimigo? Até que a pedra estivesse no riacho, nenhuma utilidade teria, pois a palavra encontrada no riacho deve ser usado com poder, porque por si só, qual utilidade teria ela no riacho se não for usado com poder? A fé, a palavra deve gerar poder. Não apenas letra, mas poder. O Evangelho não é apenas palavras, não é apenas letras, não é apenas folhas, não é apenas conhecimento, não é apenas escola da teologia. O Evangelho é palavra e poder, amada igreja. Pois quando o Evangelho é pregado pelo poder, não somente somos instruídos pela letra, mas também ela produz um poder sobrenatural de mudança ao ponto de poder ver uma prostituta se tornar uma santa. Ao ponto de ver um cego ver. Ao ponto de ver um idólatra jogar todas as suas estátuas representando homens mortais e outros deuses. Ao ponto de poder tornar um Pedro uma pessoa ignorante, uma pessoa que se ira, e ser transformado pelo poder como uma pessoa mansa e humilde. Pois o dia que as palavras da OSCE, que eu prego às terças-feiras e sábado, não produzir poder para mudá-lo, é o dia que você deve chorar e correr aos pés do Mestre, porque o amor por Ele se foi. Porque quando não tem mais amor por Jesus, tampouco haverá perseverança e esforço por parte de você prevalecer no caminho. Por isso que o que vos mantém no caminho é o amor que tu tens por Ele. E se tu tens o amor, tu poderás suportar toda e qualquer adversidade, porque a perseverança e o esforço estará contigo. E sendo assim, o bebê viverá. O bebê será alimentado, porque basta cada dia o seu próprio mal. E a cada dia, aquele que supre todas as coisas irá trazer e te conduzir para achar o suplemento, para trazer em casa e alimentar o teu bebê, se verdadeiramente há amor em vocês. Pois onde é amor,
também se encontrará fé, e se há fé, também se verá poder na sua vida. Amém? Amém? Então não desanime, porque se desanime, ou lhe falta perseverança, é porque não amas. E deves amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Vamos orar. Meu querido Pai Celeste, nessa noite, ouve palavras de encorajamento, sim. Ouve palavras que levantam, sim. Ouve palavras que endireitaram, sim. Ouve aviso, ouve conhecimento, ouve revelações simples, mas direcionada pelo Teu Espírito Santo. E eu lhe agradeço, Senhor, pois que cada um nessa noite possa se ver no espelho da Sua palavra e mudar o que deve ser mudado. Agir pela palavra cujo receberam. Porque quando há fé na Sua palavra, se espera com certeza a demonstração de uma ação que produz um trabalho poderoso para a Sua obra. Lhe agradeço, meu Senhor, porque o Senhor tem nos instruído, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém.